As leis físicas são sempre enunciadas levando-se em conta equações diferenciais. Em geral, essas equações diferenciais são equações diferenciais a derivadas parciais. Esse é o caso das leis do eletromagnetismo. É o caso também da descrição de ondas que se propagam. É o caso da mecânica quântica. O que eu gostaria de chamar a atenção é que um bom número, ou a grande maioria, das leis físicas são leis que nós podemos denominar de leis que obedecem a equações diferenciais lineares. O que nós entendemos por equações diferenciais lineares? Digamos que eu tenha um operador qualquer, que pode ser apenas um operador qualquer, que pode ser apenas uma derivada parcial d2 dx2 menos 1 sobre v2 d2 dt2, por exemplo, mas é um operador qualquer que envolva derivadas. Uma grandeza física que dependa dos pontos do espaço e do tempo, como, por exemplo, a função de onda, um campo elétrico, um campo magnético. Em geral, essas grandezas, eu dei aqui apenas um exemplo de um operador, mas, em geral, essas grandezas obedecem a uma equação sob esta forma aqui. É um operador que não necessariamente esse, né? Psi de x, y e z e t igual a zero. Ou pode ser apenas um operador aplicado a uma função apenas do tempo, não importa. O fato é que a grande maioria das leis físicas recai nessa categoria aqui. O que essas equações, são equações gerais, aqui, por exemplo, eu posso falar da mecânica quântica, né, da grandeza fundamental da mecânica quântica, que é a função de onda, né? Estas equações são conhecidas como equações lineares, né? Ora, para uma equação linear, se eu tenho uma solução psi1 e eu tenho uma solução psi2, se eu tenho duas soluções para esta equação, o que significa apenas que o operador aplicado a psi1, vamos omitir x, y, z e t, é igual a zero, o operador aplicado a psi2 é igual a zero. Então, se psi1 e psi2 são soluções desta equação, então uma combinação linear sob a forma psi igual a psi1, eu posso até mesmo colocar aqui uma constante, vamos chamar de A1, psi1, mais A2, psi2. Se psi1 é uma solução e psi2 é uma solução também desta equação diferencial, então uma combinação linear, né,
dessas duas soluções também é uma solução. E é fácil verificar, porque, tendo em vista a linearidade da equação, o psi, o operador aplicado a psi, é igual a A1 vezes o psi1 mais A2 vezes o psi2. Né? Ora, como isso aqui é igual a zero, isso aqui, como sabemos, por hipótese, é igual a zero, consequentemente, o psi é igual a zero. O que temos aqui é o seguinte, eu tenho aqui a superposição de duas soluções. Portanto, no caso de equações lineares, que são as equações fundamentais do eletromagnetismo, da mecânica quântica, das ondas e assim por diante. Felizmente, essas equações são todas elas equações lineares. No caso de equações lineares, se eu tenho uma solução, e se eu tenho uma segunda solução, então uma combinação linear dessas soluções também é uma solução. Esse é o princípio da superposição. Se eu tenho a solução para o campo elétrico devido a uma carga elétrica, e eu tenho a solução para uma equação para uma segunda carga elétrica, então o campo elétrico produzido pelas duas é igual à soma dos campos elétricos. E é claro que isto decorre da linearidade das equações do eletromagnetismo. Em geral, o nosso problema é de encontrar, né, uma solução mais geral ainda, envolvendo N soluções. O que isto significa? Eu tenho uma solução psi1, uma solução psi2, uma solução psi3 e uma enésima solução psi-n. Portanto, nesse caso, eu tenho aqui a superposição de n, onde n vai de 1 até n, de n soluções, Aqui eu tenho uma superposição de um número discreto de soluções, mas às vezes eu posso considerar um conjunto infinito de soluções. É isso mesmo, posso considerar um conjunto infinito de soluções como sendo uma solução do problema proposto. Nós estamos então falando aqui do princípio da superposição. Se eu tenho uma solução, eu posso superpor a ela uma outra solução. E as duas, a soma das duas, também é uma solução. E o princípio da superposição, que afirma que eu posso superpor soluções, se justifica com base na linearidade das equações que regem os fenômenos. É claro que se uma equação não for linear, para ela não vale o princípio da superposição. Mas, de qualquer maneira, a grande sorte nossa é que a natureza se comporta muitas vezes de uma forma relativamente simples, onde se eu tenho duas soluções, eu posso escrever a solução mais geral como uma combinação linear delas.
Na verdade, se eu tenho N, se eu tenho infinitas soluções, né, eu posso encontrar uma solução como uma superposição, como uma soma, como uma combinação linear de soluções. Um exemplo relativamente simples, né, é aquele onde eu tenho uma onda plana e essa onda eu vou escrevê-la sob a forma de A1 vezes cosseno de K1 x menos ômega 1 vezes t, e eu tenho uma segunda onda, psi2, que eu escrevo como sendo igual a A2 vezes cosseno de K2 x menos ômega 2 vezes t, e eu posso agora considerar uma solução que é a superposição dessas duas ondas. Ora, psi, portanto, é também uma onda. É a onda resultante da superposição dessas duas. Portanto, psi de x e t é igual a A1 vezes cosseno de K1 x menos ômega 1 vezes t, mais A2 vezes cosseno de K2x menos ômega 2 vezes t. Eu tenho aqui, portanto, a onda resultante da soma. É também uma onda. O problema consiste, muitas vezes, de encontrar uma expressão mais simples para essa onda resultante. E, em geral, o problema consiste em escrever esta onda sob uma forma bastante semelhante a esta aqui, né, envolvendo apenas a função cosseno. De forma que, se nós utilizarmos certas identidades envolvendo chamando esse ângulo aqui de θ1, chamando esse ângulo aqui de θ2, né? Se nós escrevermos esta onda resultante sob a forma A1 cosseno θ1 mais A2 cosseno θ2, escrever essa onda resultante sob a forma de uma amplitude vezes o cosseno de um ângulo θ. Esse é um problema matemático. Vamos ver como é que a gente pode resolver isto, né? De qualquer maneira, a superposição, por exemplo, de ondas leva a fenômenos muito interessantes. A superposição de movimentos harmônicos simples leva ao fenômeno do batimento. Mas temos fenômenos muito interessantes envolvendo a superposição de ondas. O fenômeno da interferência, onde a gente analisa máximos e mínimos da superposição de duas ondas eletromagnéticas, por exemplo.
o fenômeno da difração, o fenômeno das ondas estacionárias, importantes para a gente poder entender os sons produzidos pelos instrumentos musicais. Portanto, superposição de ondas é um tema muito interessante e muito importante na física, quer seja na ótica, quer seja no estudo das ondas sonoras, onde a gente pode perceber alguns fenômenos muito interessantes, e também, por que não, na mecânica quântica. Estamos falando aqui, então, de uma introdução a vários temas ao mesmo tempo.